De volta à Identidade Geral, muito obrigado porque você nos acompanha pela rádio e pela TV Novo Tempo. Como jornalista, ele está acostumado a noticiar o que acontece de pior no país. No entanto, ele decidiu criar um espaço onde as tragédias, catástrofes e crimes dão lugar a boas ações. Eu tenho o prazer de conversar agora com o Rinaldo de Oliveira. Tudo bem, Rinaldo? Oi, Wagner. Tudo bem com você? Que prazer ter você aqui no Identidade. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui. Quer dizer que as boas notícias, elas existem, Rinaldo, elas estão por aí. Elas existem sim, o problema é que a imprensa dá mais de 90% do espaço dela para coisas ruins, para tragédias, né? Se você pegar um telejornal, um jornal de rádio, você vai ver que mais de 90% das notícias são ruins. Isso me fez muito mal, porque eu apresentava um telejornal. Você tem uma longa experiência aí na área do jornalismo. Você é jornalista nato, né? Porque a gente estava vendo que com 6 anos de idade, você já era apaixonado por rádio, já tinha curiosidade para saber das notícias. Você tem 29 anos já de carreira. De jornalismo. Você decidiu muito cedo. Desde criança, você realmente era muito ligado nas notícias. Eu não era nem de notícia, na verdade, assim, eu era apaixonado pelo rádio. Com 6 anos eu tinha um rádiozinho assim, que eu ficava ouvindo, eu ficava imaginando como que era aquele estúdio, como eram as pessoas lá dentro. Imaginava os bastidores. Os bastidores, assim. E eu acho que acabou me levando, né? Você passa a consumir no Brasil, a gente consome muito TV, né? Rádio e TV. E acabei indo para o meio de uma forma assim, até meio inesperada. Olha, você passou pela CBN, pela TV Manchete, pela Rede Globo, pelo SBT, Rede TV, Cultura, Bandeirantes, grandes veículos de comunicação. Todos, eu tive muita sorte, só trabalhei com monstros no jornalismo. No melhor sentido, né? No melhor sentido da palavra monstros. E você sempre foi do tipo que consumia notícia de forma muito forte? Você não se desligava das informações? Ou você mais tranquilo? Eu fui adolescente normal, sabe? Eu sempre gostei muito de música. Eu nunca fui de ficar lendo jornal, consumindo jornal. Na verdade, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, porque eu queria fazer rádio... Aquela paixão da infância. Da infância, eu entrei para fazer rádio, né? Quando eu entrei lá, é que foi o professor que falou, cara, você não lê jornal, como você quer ser um jornalista? E naquela época a gente não tinha computador, era jornal mesmo, entendeu? E aí eu comecei a me entregar mais à leitura. Quando eu fui fazer a CBN, na verdade era a Rádio Excelsior de São Paulo, depois que virou CBN, quando eu fui fazer o teste, o meu diretor de jornalismo leu meu teste e falou assim, poxa vida, você não lê jornal. O seu lead está aqui embaixo, não está aqui em cima. Né? O lead, para as pessoas saberem, é o comecinho da matéria, a chamada da matéria. Que tem todas as informações principais ali. Não é? E aí ele falou assim, mas você tem uma coisa nata, que não se aprende na faculdade. Você escreve para a rádio, você tem texto radiofônico. Porque tinha toda essa memória, né? Você foi educado ali perto do rádio. E aí comecei a trajetória e não parei mais. E aí você estava me contando que num determinado momento da sua carreira você sentiu que essa onda de notícias muito ruins que estão sempre presentes nos noticiários acabou não te fazendo muito bem. É verdade, assim, eu tive... A minha trajetória no jornalismo, ela não foi direto com o crime, porque eu passei pela TV Cultura de São Paulo, que é uma delícia, uma televisão assim, que ela não dá o crime pelo crime, não é? É uma televisão que é um jornalismo que quer informar e formar cidadão, que eu acho isso sensacional. Então, eu passei pelo Fantástico, que também não tem essa muita coisa de crime. E aí, quando eu cheguei em Brasília, eu comecei a apresentar um telejornal das 7 horas da noite, que é daquele, né? Ficava entre o Datena e o Boechat. E eu espremido lá no meio, meia hora só falando de crime, tragédia, morreu, matou, atropelou. Começou a me dar um problema de estômago. Fui ao médico e só descobri depois de ir ao médico. E aí a gente percebeu que o problema era aquele. Ficar meia hora, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. Me fez mal. E é diferente até, não que seja positivo também, mas é diferente o telespectador ficar meia hora envolvido com esse tipo de notícia e o profissional que está ali na tela, né? Porque o envolvimento é muito mais profundo, muito mais direto. Aquela meia hora de notícia que foi apresentada teve todo um trabalho anterior de mergulho naquele assunto. Então eu imagino que realmente não deva ser uma rotina tão fácil trabalhar com jornalismo assim. Eu também, eu vou dizer para você que eu não imagino, não é. Não é. Mas assim, aí eu consegui
quando eu diagnostiquei esse problema, eu percebi que eu poderia equilibrar. E equilibrar como? Achando notícias boas. E aí eu fiz um pequeno blog e eu comecei a divulgar pequenas ações, coisas legais que estavam acontecendo. E aí as pessoas começaram a gostar. E um dia eu descobri, aí o outro lado da história, começou assim. Aí eu saquei, não, isso aqui cresceu, tem que virar um site, mas que nome eu vou dar para esse site? Aí a minha filha, na época ela tinha 10 anos, hoje ela tem 15, eu descobri que a minha filha não me assistia na TV. Aí eu falei para ela, filha, quanta criança queria ter o pai apresentador de telejornal na bancada, olá, boa noite, não é? E você não assiste o papai? Ela falou, papai, que o problema é o seguinte, eu te amo. Só que o seu programa só dá notícia de gente que morre, gente que mata, que maltrata criança e maltrata animal. E eu gosto só de notícia boa. Olha só, foi o clique. Aí eu fui atrás, o nome ainda estava aberto, ninguém tinha. Aí começou o Só Notícia Boa, que hoje tem 4 anos e meio. Só Notícia Boa. Sonoticiaboa.com.br. Isso. Esse é o endereço do site. Sonoticiaboa.com.br. Eu imagino que também não deva ser fácil conseguir selecionar boas notícias, porque até como a gente estava conversando aqui antes, né, elas não têm esse tipo de grande repercussão, né? As notícias ruins acabam tendo mais destaque na mídia. Então é difícil pensar tudo isso para colocar no site, né? É difícil, porque assim, a gente tem uma produção própria de 30% a 40%, né, de notícias que a gente produz, que a gente apura. Tem uma equipe que faz a apuração. Isso. E o restante é como qualquer outro telejornal, a gente pega de agências, né? Da CNN, pega da BBC, Reuters, enfim, de todas as agências. Agora, o tempo que a gente perde para encontrar notícia boa, porque você imagina, você tem a cada 100 notícias, 10, menos de 10 com são certeza. boas. E assim, e não necessariamente o que é bom no outro país é bom para a gente. Claro. Não é aqui para o brasileiro. Então você começa a fazer uma triagem, a gente consegue produzir cerca de 7 notícias por dia. E como você está sentindo a resposta do público com o site? É a melhor coisa da minha vida. É mesmo? É a coisa mais sensacional. Pelo seguinte, as pessoas estão cansadas de notícia ruim. Ninguém aguenta mais. Então, mas você sente isso mesmo, que as pessoas estão cansadas? Porque Não tenho dúvida. Eu acho que a mídia coloca esse tanto de notícia ruim, não que também a gente tem que omitir a realidade, né? Não, de forma Se as alguma. coisas estão acontecendo, a gente tem que noticiar, é nossa obrigação como jornalismo. Mas o jornalismo, de um modo geral, principalmente televisão, tem um lado sensacionalista muito forte, né? Mas eu sinto que tem aquela coisa do público gostar de consumir esse tipo de conteúdo. É que tá, eu achava isso também. Eu achava isso também, que as pessoas assistiam porque gostavam. Não, elas assistem por falta de opção. É o que está ali dado. É o que está ali, assim. E tem uma máxima que é assim, você assiste uma notícia ruim, significa que a sua vida é menos pior. Uhum. Ah, dele, coitado dele, né? A minha vida é menos pior. Só que não é isso. À medida que as pessoas começam a interagir, a conhecer a notícia boa, a entender o quanto a notícia boa melhora o seu astral, melhora a sua felicidade, te rejuvenesce, sabe? A notícia boa, ela forma cidadão, porque quando você vê uma boa ação, você fala assim, nossa, eu também posso fazer aquilo. Então, naquele momento em que você passa para, por exemplo, vamos supor, a gente deu uma notícia de uma criança que foi salva de um incêndio. Uhum. Quem salvou foi o vizinho. Os pais saíram, aconteceu alguma coisa. Aí a pessoa que lê fala assim, puxa vida, o vizinho salvou uma criança de um incêndio. Uhum. Puxa vida, se acontecer aqui na minha casa, na minha rua, eu também posso fazer isso, também posso salvar. Com certeza. Então, a tem um notícia processo boa educativo muito forte. É muito legal. E assim, o que eu fico muito feliz é que as pessoas descobrem, às vezes, o site, às vezes pelo Facebook, por um amigo que compartilhou, às vezes pelo Google, mas sempre, quando descobrem, elas me escrevem a mesma coisa que me deixa assim orgulhoso. Como é que você teve essa ideia? Eu estava precisando de notícia boa na minha vida quando eu te achei. Agora, eu estou colocando só notícia boa para abrir meu computador logo cedo para começar bem o meu dia. Substituiu o Google, que está em 90% ali das telas, e tal noticiasboas.com.br. Só notícia boa. Só noticiaboa.com.br. E assim eu fico feliz porque a gente tem
tem muita gente hoje, a gente fala muito das doenças da moda, né? A gente fala de depressão, a gente fala de síndrome do pânico. Isso não tinha há 30 anos. Até tinha, mas eu acho que não era com esse volume que tem hoje. Mas eu não tenho nenhuma base científica para dizer isso que eu vou te dizer. Mas eu não tenho dúvida que as pessoas estão doentes de tanto ver coisa ruim. Eu também tenho isso muito fortemente, principalmente a depressão, mais uma vez, né, sem nenhuma metodologia científica, mas a depressão, principalmente entre as pessoas da terceira idade, que sentam para assistir esses noticiários de fim de tarde que são fortíssimos. Coisas muito alarmantes. E aí parece que o mundo, né, Rinaldo, ele está cercado de gente corrupta, ladrão, bandido, assassinos, estupradores. E isso é mentira. Eles estão lá, mas existem muitas outras pessoas ótimas aí pelo mundo que a gente não conta essas histórias. Não é verdade? Né? Porque assim, mentira que eu digo nesse sentido. A televisão ela tem um poder de te passar uma informação e achar que aquela informação ela acontece do seu lado. Cristaliza, né, aquele momento. Isso. Aí você fala assim, olha, Brasília está um caos. Não. Você está falando do Congresso Nacional, da Praça dos Três Poderes, que deve ter o que ali? Não tem 1 quilômetro quadrado. Brasília é muito mais que aquilo. Eu moro em Brasília, uma cidade sensacional, maravilhosa. A gente hoje anda em Brasília com os vidros do carro abertos. Vocês que moram aqui em São Paulo, vocês não têm ideia do que é isso, né? Não é verdade? Dá até para sentir a brisa do vento sem ter que ligar o ar-condicionado. Você entendeu? Então, assim, é outra realidade. Eu gosto muito de lá. A mesma coisa do Rio de Janeiro, né? Tanto se fala sobre o Rio de Não Janeiro e vamos dizer que ali no centro do Rio de Janeiro não existem alguns perigos? Claro, assim como São Paulo, assim como outras grandes cidades do Brasil, mas o Rio de Janeiro é uma cidade incrível, maravilhosa. Não sei se existe uma paisagem mais linda do que o Rio de Janeiro no país, né? Mas a TV, a mídia, de uma forma geral, ela, quando dá uma notícia, ela dá a impressão que é o Rio inteiro que está com aquele problema. E a gente fica com medo de ir para o Rio de Janeiro. Então, assim, as pessoas têm que acreditar na informação, ela acontece. De fato, o bem e o mal coexistem. Né? Isso é histórico. E a notícia boa e a notícia ruim também coexistem. O que eu defendo, como jornalista, claro, nunca vou dizer que não tem que dar determinado. Não, temos que informar tudo. Mas o que eu defendo é que haja um equilíbrio. Em vez de você dar 90% de notícias ruins e 10 boas, vamos colocar aí 60-40, 50-50. Claro. Você entendeu? Ninguém precisa estar alienado do que está acontecendo. Claro, não né, pode, no aliás, mundo. né? Porque a informação é que faz o homem crescer. Claro. O homem tem que saber o que está acontecendo pela própria sobrevivência dele. Agora, vai dizer que também, eu estou falando de alienação, né, que a gente não pode estar alienado, mas de certa forma o que a mídia faz com a gente é uma alienação, né? Porque a gente só consegue enxergar o ruim, a gente está alienado do que é bom. E ele existe, está aí no mundo, está aí você com um site conseguindo colocar notícias boas no ar, isso é fantástico. E a gente tem 1 milhão de acessos por mês. É bastante coisa. Agora em janeiro, porque agora veio o período de férias, então as pessoas ligam menos à internet e tal, então a audiência cai um pouquinho. Mas a gente bateu 1 milhão de acessos com 650 mil pessoas, visitantes únicos. Você imagina? É muita gente. É muita gente que está querendo coisa boa. E assim, o público do Só Notícia Boa é legal porque são pessoas, eu sempre faço assim, abertas para o bem. São pessoas que não, elas cansaram de apanhar. Você entendeu? Olha, é interessantíssimo, viu, Rinaldo? Um prazer enorme conversar com você, conhecer o seu trabalho. Obrigado. Então, olha, você que está cansado de só notícias ruins, sonoticiaboa.com.br. O site que tem toda a equipe lá do Rinaldo trabalhando para trazer um conteúdo de qualidade para você que está cansado de notícia ruim. É isso Rinaldo, aí. prazer enorme, muito Wagner, obrigado. muito Que Deus obrigado pelo continue convite. abençoando esse trabalho incrível que vocês fazem. Amém. A gente faz acima de tudo, com muito carinho. Eu costumo dizer o seguinte, o nosso negócio é melhorar o dia das pessoas. É esse o nosso trabalho. Essa é a essência. Essa é a essência. Exatamente, muito bom. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo espaço e convido a todos para conhecerem o Só Notícia Boa. Quem sabe a gente consegue melhorar um pouquinho o seu dia. Se melhorar um pouquinho só, a gente já vai estar feliz. Com certeza vai fazer toda a diferença. A gente vai para o intervalo. Na volta, o cantor Jefferson Pilar abre o coração para falar sobre os desafios do Ministério Musical, a caminhada cristã e o seu novo CD. Não sai daí, o Identidade Geral volta em instantes.
Música